E eu estou muito feliz por estar aqui. Em primeiro lugar, por ver um evento como esse, na medida como essa, que encaixa de uma maneira espetacular para quem lida com pacientes todos os dias, independente da sua área. É importante que esse evento, para conseguir colocar padrões, parâmetros no entendimento de diversas doenças. E a nós cabe o doente traumatizado. Então, nada melhor antes de sextou do que estar aqui discutindo trauma. E eu fico muito empolgado com isso. Eu fiquei mais empolgado ainda quando soube que era uma sessão interativa. Então, para isso, assim, eu não preparei uma aula. Eu preparei uma discussão. Porque eu acho que a discussão, a gente colocar casos clínicos, eu acho que consegue nos aproximar mais do que acontece no dia a dia. E eu tenho algumas coisas que eu queria falar sobre esses casos clínicos. Tá? Então, não tenho conflitos de interesse. E é uma discussão interativa, então tem o QR Code para votação. Então, o caso clínico, número 1. Você é o cirurgião no hospital, está atendendo o seguinte doente. Paciente de 31 anos, sexo masculino, vítima de trauma, moto versus poste. Chegou ao PS da seguinte maneira. Vias aéreas pérvias com colar cervical, murmúrio vesicular presente bilateralmente, sem ruídos adventícios, saturação de oxigênio de 95%, búlias rítmicas normofonéticas sem sopro, com pulso de 96, PA de 100 por 70, Glasgow 13, pupilas isocóricas fotorreagentes e escoriações em tórax e abdômen, com abdômen pouco doloroso à palpação difusamente. Descompressão brusca negativa. E gostaria que vocês votassem por esse QR Code, a melhor conduta nesse momento dentre as citadas abaixo. Laparotomia exploradora, FAST, que é o ultrassom rápido na sala de emergência para avaliação de líquido na cavidade, FAST abdominal, tomografia de abdômen ou tomografia de corpo inteiro. O que você faria numa situação como esta? Eu vou voltar ao caso clínico, para facilitar, e deixo um tempo para vocês pensar. Tem musiquinha? Tem? Temos a votação. Resultado, ninguém votou em laparotomia exploradora, 68% votaram no FAST com a melhor conduta, 15,79% tanto na tomografia de abdômen, quanto na tomografia de corpo inteiro. E eu pergunto, alguém quer justificar a sua resposta por que votou em determinada situação? Se alguém quiser justificar, você pode levantar a mão e falar, e a gente tem microfones que a gente pode colocar? Aqui, ó. Já vou adiantar, não existe resposta errada, a gente está numa discussão, então pode ficar à vontade para falar o que vocês pensam. Alguém? Pode falar. A maioria votou FAST. Oi, eu escolhi o FAST também porque a gente não sabe em quais pontos do Glasgow, o paciente não pontuou, só está falando Glasgow 13. E se ele está disponível, às vezes é melhor fazer o FAST antes de mandar para tomo, porque ele pode estabilizar na tomo. Perfeito. Eu não ouvi o início ali, desculpe. Sim, mas ele estava estável hemodinamicamente? Estava estável. Tudo bem. Mas o raciocínio teu está legal também. Sim. Essa é a situação dele. Acho que o que reforça isso, Tércio, só para dar um comentário, é que o único dado positivo do exame clínico desse doente é que ele tinha um abdômen um pouco doloroso, a palpação. E foi um trauma de alto impacto, No restante, aparentemente, não tinha mais nada de importante. Então, talvez o problema esteja no tronco, no abdômen,
Eu acho que por isso é que o FAST, pelo fato de ser mais rápido, né, do doente poder estabilizar, como você falou, né, Beatriz? E poder ir para tomo, que é um exame mais demorado, poder estabilizar, então acho que é por isso. Posso fazer uma consideraçãozinha aqui? Claro. Na verdade, o paciente está bem estável hemodinamicamente, não está nem com sinais de choque, né? Está com 100%, o que, não obstante o FAST seja, claro, é simples, está ali no pronto-socorro, bota o aparelhinho de eco ali e já vê. Mas como o paciente está hemodinamicamente estável e que é condição sine qua non nessa situação para fazer uma tomografia, jamais você iria fazer uma tomografia com o paciente instável. Isso é importante a gente comentar. Exato, isso. Muito importante. Até porque tem jovens aqui, residentes, né? Muito Eu importante. acho que é condição sine qua non para se fazer a tomografia é a estabilidade hemodinâmica do paciente. E ele está bem, está com PA de 10%, né? A impressão que se tem aí é que realmente o abdômen dele parece ter alguma coisa, né? Mas muitas vezes o FAST, né? Eu me lembro na época em que eu fazia lavagem peritoneal e pequenos ferimentos hepáticos, por exemplo, eu já abri doente, isso numa época pré-tomografia, né? Não que eu seja tão idoso assim, mas o que acontece? Aí você abria, tinha um ferimento pequeno, não tinha festa na época, tinha muita festa, mas não festa. E aí você abria o paciente, estava lá o fígado com uma ferida que já não tinha mais sangramento ativo, mas o lavado peritoneal dava positivo. Então, eu já tive o desprazer de fazer laparotomia na época pré-laparoscopia, na década de 70, começo da década de 80, que é muito difícil você ter a laparoscopia no pronto-socorro, você não tem essa facilidade, né? É mais para eletivo. Então, esse é um aspecto importante, né? Para avisar principalmente para os mais jovens aí, né? Perfeito. Esse comentário é fundamental, porque a tomografia a gente só pode considerar no paciente estável. No doente instável, não dá para se considerar levá-lo para a tomografia. Então, esse é um ponto bem importante. Não sei se o Zé Mauro, o Dr. Antônio quer fazer alguma consideração. Então, o que nós temos aqui de chave para esse caso? Laparotomia exploradora realmente não é algo que a gente indicaria nessa situação. O paciente estável, tem um pouco de dor abdominal, sem sinal de irritação peritoneal, então não está indicado a laparotomia. O FAST é sempre uma boa ideia. Nunca vai estar errado a gente fazer o FAST. Apesar que a melhor indicação dele é naquele doente instável, onde rapidamente a gente sabe se tem líquido no abdômen. Se tiver líquido no abdômen, é laparotomia imediata, que a gente tem que parar a hemorragia, ou não. Ou se não tem líquido no abdômen, a gente vai procurar outras causas onde possa ter a hemorragia. Então, o FAST é sempre uma boa ideia. Agora, como a pergunta coloca, qual a melhor? O que a gente poderia considerar? Tomografia de abdômen, esse paciente tem indicação? Então, é só a gente pensar assim, se vier o FAST negativo, eu vou fazer uma tomografia nesse abdômen que está pouco doloroso e tem escoriação? Vou, né? Tem que fazer tomografia. Se o FAST vier positivo, eu vou fazer tomografia? Eu vou também, porque se for uma lesão de fígado, baço ou rim, eu posso tratar esse paciente sem cirurgia, desde que ele esteja estável. Então, eu vou fazer tomografia para ver se tem a lesão do fígado, baço e rim. E se tiver, eu faço tratamento não operatório. Ele estável. Então, por isso, esse paciente já tem indicação de tomografia de abdômen. Agora, o FAST pode ser feito? Sim, mas a tomografia de abdômen é melhor do que o FAST nessa situação. Agora, tem outra coisa. Ele tem indicação de tomografia de crânio? Ele está com Glasgow de 13. O mecanismo de trauma foi significativo ou não? Moto versus poste é muito significativo. Então, ele tem indicação de tomografia de crânio também. Então, o paciente que tem Glasgow abaixo de 15, a princípio, ele já tem indicação de tomografia de crânio. E Glasgow 15, quando tem perda da consciência, quando você tem extremos da idade, ou você tem lacerações muito grandes na cabeça, a gente também indica tomografia de crânio. Então, a princípio, ele tem indicação de tomografia de abdômen, tomografia de crânio. A única alternativa que fala isso é essa, tomografia de corpo inteiro. Mas não é muita coisa? Toda vez que a gente pensar assim, a gente considera o mecanismo de trauma. Como foi? Ele estava andando na rua, caiu? Não, ele estava numa moto que encontrou um poste no caminho. Então, o mecanismo de trauma é significativo. Então, a tomografia de corpo inteiro, quando a gente considera a melhor conduta, é o que a gente nos deixa mais seguro com relação a esse paciente.
Professor, só fazer uma consideração Sim, claro. em relação à tomografia, que pese, Toninho, o meu querido Antônio aqui, ele nos cerceia muito lá em MP, viu? Eu já não falo mais, Antônio, não falo mais. Essa é a última intervenção. Mas eu acho que é importante a gente enfatizar aqui, não sei se os queridos membros da mesa também acham, porque a tomografia, a diferença do FEST, a diferença da ecografia, mais jovens aqui, está cheio de estudantes, é que ela tem uma sensibilidade e uma especificidade espetacular se comparado com o FEST. Né? Então, eu acho que isso tem que ser muito bem enfatizado. É a minha modesta opinião. Perfeito. Não falo mais, viu, Toninho? Prometo. Agradeço muito a opinião e é muito importante realmente, porque o exame físico no abdômen não é confiável no trauma, porque o hemoperitônio ele dá pouco sinal de irritação peritoneal. Além disso, o paciente com trauma de crânio já tem alteração do sensório, que pode mascarar o exame abdominal, além do fato que esse paciente muitas vezes ingere álcool, drogas, e também é um fator determinante para uma falta de evidência abdominal. Então, não podemos confiar em ir lá, palpar o abdômen e falar, não, eu acho que está tudo bem. A gente precisa de uma avaliação objetiva. Ainda mais esse paciente que tem escoriação e tem dor. Então, a indicação precisa de tomografia, já que ele está estável. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário sobre esse caso? Por favor. Eu ia errar essa. Oi, tudo bem? Sim. Eu tenho como ter um paciente que não tem dor, tá? Ele está normal, nesse caso ele está com dor, e mesmo assim ter líquido na cavidade? Sim. Então o paciente, você fala, o paciente ele não tem dor e tem líquido? Sim, é exatamente esse exemplo que eu falei, porque nem sempre o hemoperitônio, na sua fase inicial, dá dor. Né? E ainda mais que o paciente com alteração do sensório. É exatamente essa a minha preocupação. Por isso que eu preciso de uma avaliação objetiva desse abdômen. Então não estaria errado o FEST? Fazer primeiro FEST não, como... O FEST realmente não está errado fazer. Agora, quando eu considero a pergunta, qual a melhor dentre essas, a melhor é que dá mais informações e maior capacidade de você resolver o caso. Né? Então, a melhor é a tomografia de corpo inteiro. Mas o FEST não está absolutamente errado. Tá, entendi. Eu acho que o FEST pode te levar a uma conduta errada. Se você faz um FEST e você vê líquido, esse líquido é sangue, que é um doente jovem que acabou de ter um trauma de alto impacto. Então, isso pode te levar a uma laparotomia exploradora desnecessária, porque se for um ferimento que você avalia melhor pela tomografia, você pode fazer um tratamento não operatório. É isso. E, na verdade, nesse caso aqui, o FEST não muda em nada a conduta. Ele não muda. O FEST positivo ou negativo é igual à tomografia. Tá? Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Next. Caso 2. Paciente de 44 anos, vítima de queda de 10 metros de altura, chegou ao PS inconsciente, Glasgow 6, pulso 110, PA 100/70. Apresenta escoriações em face, tórax e membros superiores. Fez raio-x de tórax que mostrou como alteração bidiastino de 9 centímetros de diâmetro. Foi realizada intubação orotraqueal assim que ele chegou. Após isto, qual das alternativas abaixo é a mais adequada? Toracotomia esquerda, esternotomia, angiotomografia ou videotoracoscopia? São 30 segundos para votar. Vamos lá, pessoal. Ok, a primeira conduta, toracotomia esquerda, 42% da votação, 26% esternotomia, angiotomografia 15,79, videotoracoscopia 15,79. Quem quer comentar a resposta ou sobre o caso? Fique à vontade para os comentários, quem quiser fazer. Eu já começo a incentivar o comentário. Qual a hipótese diagnóstica para esse paciente? O que a gente pensaria nisso, nesse caso?
Alguém tem hipótese diagnóstica? Oba, temos uma hipótese diagnóstica. Eu falaria pneumotórax hipertensivo. Perfeito. O que te leva a falar isso? Mediastino está meio que expandido, no caso, para o outro lado, né? Aí eu faria na toracotomia primeiro, para depois eu mandar para um centro cirúrgico e fazer uma drenagem, talvez, não sei. Ok, caso difícil, né? Caso difícil. Muito bom. Obrigado pelo comentário. Quem quer comentar mais? Hipótese diagnóstica para essa situação? O mais importante disso tudo é a discussão. Resposta certa, errada, é o que menos importa agora. Importa é a gente poder discutir. Então, quem quiser fazer comentários, por favor, fique à vontade. Eu faria a hipótese diagnóstica de derrame pericárdico pelo alargamento mediastinal, né? Perfeito. E você respondeu qual alternativa? Toracotomia esquerda. Toracotomia. Ok. Muito bom. Comentários? Mais alguém? Muito bom. A mesa quer fazer algum comentário? Alguma coisa? Então, a gente tem uma radiografia e que tem um mediastino alargado. É isso que vocês perceberam? Todo mundo concordou com essa situação? E quando a gente tem um mediastino alargado, qual é a primeira preocupação da gente? Qual é a principal hipótese que a gente pode ter? É de uma lesão de aorta, de um pseudoaneurisma de aorta, como a gente diz, né? Quer dizer, uma lesão parcial da aorta, que começa a fazer um sangramento na parede da aorta, que vai alargando a aorta, né? E fica o que a gente chama então de pseudoaneurisma. E que se a gente não tomar esses pacientes com lesão de aorta, se a lesão for total, ele vai morrer no local, não é isso? Não tem condições de chegar no pronto-socorro. Mas se a lesão for parcial, vai surgir essa situação. E aí nós temos que tomar uma conduta rápida, porque senão esse doente aí sim pode, esse pseudoaneurisma pode aí romper esse hematoma, e aí sim o doente vai morrer. Então ele está dando uma chance para a gente fazer um diagnóstico e um tratamento. E olhando isso, comentando isso agora, alguém muda a... Essa questão, ela parece bastante específica. Agora, o objetivo dela é alinhar o nosso pensamento baseado na situação do paciente. Tá? Então, como o Dr. Zé Mauro falou, esse é um caso típico onde a gente pensa no mecanismo de trauma de desaceleração grande, poderia ser um trauma numa rodovia em alta velocidade, onde o impacto frontal contra algo imóvel, ou uma queda de grande altura, como esta, e é o mecanismo característico do trauma de aorta. Qual a primeira alteração que a gente tem nesse paciente? É o raio-x mostrando o alargamento de mediastino. O mediastino normalmente até 5,5 cm, né, em idosos acima de 8 centímetros, 9 centímetros está alargado. Então, mas você pode pensar, nossa, mas um trauma de aorta, o paciente não morre na cena? Sim, ele morre na cena, mas alguns chegam no hospital, aqueles que estão tamponados. Então, o grande truque nesse paciente traumatizado grave, a gente entender se esse paciente está estável ou instável. Num paciente instável, ou no paciente de uma situação agônica, a toracotomia esquerda é realmente a situação que pode ser preciso para resolver o caso. Agora, no paciente que dá uma oportunidade para nós, como esse paciente está dando, ele está um pouco taquicárdico, mas a PA 100/70, ele chegou inconsciente, já foi entubado. A melhor maneira de a gente conduzir ele é com uma angiotomografia, porque isso completa a nossa hipótese diagnóstica e permite a melhor maneira de tratar o trauma de aorta. A melhor maneira de tratar o trauma de aorta, hoje, 2022, é endovascular, não é cirurgia. Não é cirurgia. Então, se a gente não tem essa situação no nosso serviço, a gente transfere o paciente. A gente transfere para que ele seja tratado em um local que tenha essa disposição de um tratamento endovascular, que hoje é a melhor maneira. É melhor transferir, fazer endovascular, do que se aventurar numa toracotomia ou numa esternotomia.
A toracoscopia também ela não vai nos ajudar. Então, novamente, paciente estável, vamos para o diagnóstico? Tomografia. Olha só como as coisas começam a fechar. Doente instável, ele vai para a sala operatória. Doente estável, ele vai para um exame bom para nos confirmar o diagnóstico, que é a tomografia. Tudo bem? Alguém quer um comentário sobre isso? Ou a mesa quer fazer algum comentário para essa situação? Não? Tudo bem? Confortáveis? Ok? A gente acha que 25 minutos é bastante tempo, mas eu tenho um relógio me incomodando bastante aqui. Vamos lá. Opa. Paciente, 25 anos, vítima de ferimento por arma de fogo, há 20 minutos, no 5º espaço intercostal, linha hemiclavicular esquerda. Chegou ao PS apresentando pele fria e úmida, pulso 120, PA 80/40, bulhas rítmicas hipofonéticas sem sopros, murmúrio vesicular reduzido à esquerda. Qual a sua primeira conduta dentre as citadas abaixo? Punção de Marfan, drenagem de tórax, videotoracoscopia, toractomia esquerda. Vamos lá, 30 segundos para votar. Ok, temos um empate na mais votada, né? Punção de Marfan ou toractomia esquerda, cada uma 36%, drenagem de tórax 15%, videotoracoscopia 10%. Quem quer comentar? Alguém quer comentar sobre a resposta aqui? Eu acho que talvez, não sei, pelo tempo, será que eu já falo direto? Quer falar alguma coisa? Não, era só dizer que se você quiser também avançar um pouquinho, tudo bem. Aí eu corro um pouquinho no meu caso, não tem problema. Porque o relógio verde já ficou laranja, então eu estou preocupado com isso. Está interessante a discussão, eu acho. Vai. Vale a pena. Esse caso aqui, ele na verdade, ele está perguntando qual a primeira conduta dentre as citadas abaixo. Quando eu falo de primeira, eu estou querendo saber se tem a primeira, tem a segunda, depois tem a terceira. Eu estou falando de ordem. Tudo aquilo que o ATLS preconiza no seu protocolo de atendimento ao doente traumatizado. O atendimento ao doente traumatizado, depois o professor Zé Mauro vai falar com mais detalhes, mas basicamente ele é dividido em atendimento inicial, dividido em avaliação primária, que é o ABCDE, depois tem a avaliação secundária, que tem uma história ampla e o exame detalhado do paciente. Então, a avaliação primária, que é o ABCDE, é muito importante, porque são as lesões críticas que podem levar o paciente risco de morrer imediatamente. Então, consiste das vias aéreas, chegar se está pérvio ou não, consiste de imobilizar a coluna. Existe uma pandemia aqui no nosso país sobre colar cervical. O paciente traumatizado chega na sala de emergência, as pessoas ficam desesperadas para tirar o colar. Desespero. Então, chega o paciente traumatizado, a pessoa já vai lá, palpa a coluna, já não, podemos tirar o colar, né? Mas se o paciente está com pneumotórax, ele está com tamponamento cardíaco, eu vou me preocupar em tirar o colar? Não. A avaliação primária é a hora de manter o colar cervical. Eu vou tirar o colar e fazer esse movimento, se o paciente tem dor ou não, na avaliação secundária. Então, não tire o colar, mantenha o doente com o colar, então, porque essa é a prioridade 1. Prioridade 2 qual é? Respiração, é o B. Aqui, murmúrio vesicular reduzido à esquerda. Acuso aqui nosso presidente da SBAIT, doutor Maurício Godinho. Bem-vindo, Maurício. Doutor Maurício Godinho. Bloqueio de caminhoneiro, Maurício? Agora temos uma mesa presidencial. Então, aqui a gente está falando de... Tudo bem? A gente está falando de sequência de avaliação. Então, o segundo é o B. Então, aqui o murmúrio vesicular está reduzido à esquerda. O que eu vou fazer num paciente grave assim? Eu vou drenar o tórax. Eu vou drenar o tórax, que a drenagem de tórax pode melhorar um pneumotórax,
pode mostrar quanto sai de sangue. Se sair acima de 1,5 litro de sangue, vai me indicar a toracotomia. Então, ela vai me guiar, especialmente nessa situação onde eu tenho um murmúrio reduzido. Se não tivesse um murmúrio reduzido, a punção de Marfan seria uma ideia muito boa. A toracotomia, ela depende de duas coisas aqui. Se eu dreno o tórax, sai mais de 1,5 litro, ou se o doente para na sala de emergência. Aí são situações que eu vou para a toracotomia. Mas se não, ou eu vou fazer a drenagem de tórax, né? E se eu não for cirurgião, eu vou fazer a punção de Marfan na sequência. Nessa sequência. Então, eu estou falando de sequência. Então, é importante a gente seguir a sequência, porque são as prioridades que vão levar ao problema maior no paciente. Tudo bem, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, o objetivo principal dessa questão é falar da sequência de atendimento do doente traumatizado. Tá? Tudo bem? A mesa, algum comentário? Não, alguém tem alguma pergunta adicional nesse caso? Acho que esse caso é bem ilustrativo, né? Porque acho que seguindo a sequência, né? Não tem nada no A, mas tem no B. Então, não vamos passar por C antes de resolver o B, né? Eu acho que é essa sequência do atendimento primário, né? E aqui o pneumotórax está evidente, é o que pode matar o doente antes até do tamponamento. Se é que ele tem tamponamento, provavelmente sim. O Dr. Antônio foi meu instrutor quando eu fiz a TLS. E o último caso, rapidamente. Paciente de 18 anos, vítima de ferimento por arma branca em região periumbilical, sendo trazido por policiais ao PS. Ao exame estava muito agitado, pulso 135, PA 60/40. Sem alterações na ausculta cardíaca ou pulmonar. Abdômen plano, flácido, com orifício de entrada, o local de entrada de 2 centímetros à esquerda do umbigo. Né? E era um ferimento por arma branca, na verdade não tinha nada de saída. Né? E a pergunta é, qual a melhor maneira de fazer a reposição volêmica deste doente? Soro fisiológico 2.000 ml aberto, soro glicosado 1.000 ml associado a noradrenalina 40 ml por hora, 2 concentrados de hemácias, O negativo, ou solução fisiológica hipertônica 3,5%, 500 ml. 30 segundos. Ferimento penetrante no abdômen, em choque. Primeira resposta, soro fisiológico, 2.000 ml aberto, 35% da votação. Soro glicosado associado à noradrenalina, 40 ml. Solução fisiológica hipertônica, 3,5%, 500 ml. E concentrados de hemácias, 14%. Eu trouxe essa questão justamente para falar o que existe de novo na reposição volêmica. Eu sei que o meu relógio está vermelho, está ficando roxo já, mas eu preciso falar isso porque isso é muito importante. Né? O ATLS, antes, ele falava de 2.000 ml de soro fisiológico para todo mundo, todos os pacientes que chegavam. Só que a gente viu que, com os últimos estudos, que se você dá acima de 1,5 litro de soro fisiológico para um paciente traumatizado, você está escrevendo, eu estou aumentando a mortalidade desse paciente. Tá? Então, quando você faz uma reposição volêmica excessiva com soro fisiológico. Então, soro fisiológico, nessa quantidade, a gente não faz mais. A gente faz entre 500 e 1.000 ml. Né? Pra gente não, porque o objetivo da reposição volêmica não é melhorar a pressão, é melhorar a perfusão. Tanto que, uma outra resposta bem popular aqui, foi solução fisiológica hipertônica. Salgadão. O meu orientador, o professor Raul Coimbra, estudou lá em San Diego por 20 anos solução hipertônica. Aí, depois de 20 anos, ele chegou num congresso e falou, após 20 anos de estudo, eu tenho que concluir que não funciona. Não funciona. 20 anos. É importante isso? É muito importante, porque quando eu era interno, residente, a gente chacoalhava o soro que estava dando para o paciente para saber se era o salgadão ou não. Você via a pressão aumentando, nossa, que maravilha, a pressão melhorou. Não funciona. O objetivo é perfusão e não pressão. E se você aumenta a pressão, volta a sangrar. Então, não é esse o objetivo, de melhorar a pressão. Então, a solução fisiológica hipertônica não funciona. Soro glicosado não é bom para reposição volêmica, que a maior parte deles não fica dentro do vaso, sai para o tecido. Noradrenalina é amada pelo médico que fica no pronto-socorro. Eu vou falar para vocês, perigo.
a gente não dá noradrenalina, porque isso vai piorar a perfusão tecidual, vai fazer vasoconstrição. Então, todo mundo dá noradrenalina, porque você quer ver a pressão aumentar, mas isso piora a perfusão. Então, a gente não dá noradrenalina nessa fase inicial, porque o paciente está precisando da perfusão boa. Então, o que a gente faz? Sangue. Se o paciente perdeu sangue, a gente dá sangue. Sangue é a melhor maneira de repor. Ah, mas na prática, como que eu faço? Corre 1000 ml para esse paciente, enquanto chega, pede para alguém trazer o sangue para você, traz O negativo, 2 unidades, 4 unidades, se precisar mais do que isso, você pede hemácia, plasma, plaqueta, pede transferência se você não tiver recursos para ir em frente com esse paciente, porque o objetivo é parar a hemorragia, eu preciso de uma laparotomia nesse caso, né? Enquanto não parar a hemorragia, não melhora. É a mesma coisa, você chega em casa, a sua cozinha estourou o cano da sua cozinha. O que você vai fazer? Vou encher a caixa d'água, né? Não, eu tenho que consertar o cano. É a mesma coisa, eu tenho que parar a hemorragia. Enquanto eu paro a hemorragia, eu dou sangue para o paciente. Tá? É isso que a gente utiliza. Então, soro fisiológico até 500 mil ml, sangue, né, se precisar, mais sangue, e parar a hemorragia através de uma laparotomia. Passei demais o meu tempo. Se alguém tiver alguma pergunta, está disponível para qualquer hora, mas eu agradeço muito. Queria só pedir para o Maurício comentar. Quer comentar essa questão, Maurício, por favor? Bom, vocês viram que foi o que o Dr. Tércio disse, né? O doente que perde sangue, a gente tem que repor sangue. Então, isso é uma coisa muito importante para vocês terem na cabeça de vocês. Mas vocês podem perguntar, mas se eu estiver num lugar que não tem uma agência transfusional, um banco de sangue, porque isso pode acontecer. Então, a gente vai começar, né, até transportar o nosso doente para um hospital de referência, porque esse paciente precisa de um cirurgião para resolver a vida dele. Então, a gente vai começar a repor lá a solução cristalóide, né, com a menor quantidade possível de volume. Então, a gente vai fazer a prova de 1 litro e depois a gente vai fazer, se for necessário, pequenos volumes para ter uma pressão arterial sistólica alvo, né, entre 70 e 90, é isso que a gente diz hoje, para manter perfusão de órgãos vitais e esse paciente possa chegar, né, no hospital de referência. Se eu estiver num hospital de referência, no pronto atendimento, no pronto-socorro, aí sim eu vou pedir imediatamente sangue para esse doente, como o Dr. Tércio disse, porque hoje, para nós, é muito claro que aquele paciente que perdeu sangue precisa de sangue, né, dentro dos vasos e não de soro. Tá bom?